Olá, tudo bem? E aí, galera? Dando sequência ao nosso batidão, ao nosso intensivão aí, as operações aí fundamentais, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, falamos de adição, subtração, multiplicação, divisão. E agora, nesse momento, vamos falar aí, vamos chamar a potenciação e a radiciação dentro dessas nossas operações importantíssimas para que a gente dê sequência aos nossos estudos, ao nosso preparo, né, ao nosso intensivão. Então vamos lá, a operação de potenciação, né? Potência de expoente inteiro. Vamos ver o que está por trás disso tudo. Vamos recordar todas essas propriedadezinhas aí. Então, ó, definição, ó, então A sendo um número real e N um número inteiro, tá? Vamos começar com o expoente inteiro, depois nós vamos mostrar o expoente fracionário já, logo nesse vídeo aí. Então, ó, definição aqui todo número, tá vendo que o A é diferente de zero, né? Todo número diferente de zero, quando elevado a zero, é igual a 1. Todo número elevado a 1, resultado é ele mesmo. O número elevado a n, tá? O que significa isso, né? Significa que você vai pegar esse cara que está aqui embaixo, tá? Que é chamado de base, e você vai multiplicar esse elemento por ele mesmo, tá? Várias vezes. Quantas vezes eu vou efetuar essa multiplicação? É esse elemento que vem menorzinho aqui em cima, no cantinho superior direito aqui, ó, tá? Chamado de expoente. Então você vai multiplicar aquela base, tá? N vezes, ou a quantidade indicada por aquele númerozinho lá em cima, chamado de expoente. E o que uma base, né? O que o expoente negativo faz com a nossa base? O expoente negativo, ele inverte a nossa base. Tá vendo? Aquilo que era A sobre 1 virou 1 sobre A, tá? Guardem essa propriedadezinha aí que ela é extremamente importante. Lembrando que se aparecer uma fração, aparecer um denominador, obrigatoriamente esse denominador é diferente de zero. Exemplo numérico fica mais simples, fica mais confortável da gente poder enxergar isso daí, tá? Então, ó, dá uma olhada aqui nesse exemplo, ó, 3 elevado a 5 ou 3 elevado à quinta potência, tá? Então, ó, a base, o cara que está aqui embaixo, ó, chamado de base, é o 3. E esse aqui em cima, chamado de expoente. Então dá uma olhada aqui, ó. Quantas vezes eu usei a base? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque é o valor indicado pelo expoente. E você multiplica essa base por ela mesma a quantidade de vezes indicada pelo expoente. No caso aqui, 5. Tá, então vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. O resultado da potenciação é o que nós chamamos de potência, tá? Básico, porém extremamente importante isso daí. E essas propriedades da potência precisa memorizar, precisa guardar, precisa recordar bem isso daí, tá, gente? Porque isso aí vai fazer a diferença pra gente lá na frente em logaritmos, tá? Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Potência de potência, multiplica os expoentes. Repara aqui, tá, gente? Ó, eu tenho um parênteses para separar esses expoentes. Porque se eu não tiver um parênteses, tá? O que vai acontecer? Você vai tratar aquela potência ali da potência como uma potenciação normal. Você resolve aquela potenciação e depois você vai para outra e resolve a outra mais envolvente, mais abrangente, ok? Se eu tenho uma multiplicação, novamente, ó, importante reparar que está dentro do parênteses, tá? Então eu tenho algum elemento vezes o outro elevado a n, né? Então eu tenho dois fatores elevado a n. Isso significa que cada um desses fatores está sujeito a esse expoente n teu. E na divisão, na fração, a mesma coisa. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente n, repara que a fração toda está dentro do parênteses, significa que o expoente é de todo mundo, tá? Então esse expoente faz parte do numerador e do denominador, ok? Muito importante recordar isso daí. Vamos jogar exemplo numérico, vamos trabalhar com essas propriedadezinhas dentro de um exercício aqui, a Universidade Federal da Bahia, simplificando a expressão 6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado à oitava.
tudo isso dividido por 6 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Até dá para fazer uma simplificaçãozinha aqui, mas não quero. Vamos trabalhar primeiro com a propriedade que nós comentamos agora. O que nós temos aqui, ó, 10 elevado, 10 elevado, 10 elevado. Então nós temos multiplicação de potências de mesma base. Então eu conservei a base e vamos somar os expoentes. Cuidado aqui que nós temos um jogo de sinal. Se você já se sente seguro para fazer o jogo de sinal mentalmente, melhor ainda, já escreve como resultado. Né? Acredito que todos vocês lembrem que mais com menos vai dar menos. Mas como eu estou no meio de uma explicação, vou fazendo bem passo a passo aí para ganhar aí bem em detalhes com vocês. Então, ó, 6 vezes 10 elevado a... Aqui, ó, menos 3 mais com menos dá menos, menos 4 mais 8. É isso que eu faço, eu já poderia ter caído aqui direto, tá? Não precisaria ter perdido tempo de montar uma linha só por conta daquele jogo de sinal aqui, ó. E aqui embaixo, vamos fazer essa conta, né? Menos 1 mais 4, né? Ou 4 tira 1 dá 3. Aqui embaixo ficou 3. Ok? Então vamos lá, só tô resolvendo potência, tá? Mas aqui, ó, acho que eu já vou eliminar esse cara aqui agora, ó, porque já tá vendo, tá bem claro que eu tenho um 6 multiplicando em cima e tenho um 6 dividindo embaixo. Já simplifica isso daí, tá? Já poderia ter feito isso aqui, tá, gente? Lá no início, poderia ter simplificado esse 6 com esse 6 aqui, mas eu quis focar bem a propriedade da potência. Mas é lógico, você no dia da sua prova já elimina esses caras aí, tá? Vamos lá, aqui, ó, aqui em cima quanto que vai dar? Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Menos 7 mais 8, ou 8 menos 7, vai dar 1. Então lá em cima nós ficamos com 10 elevado a 1. E aqui embaixo nós ficamos com 10 elevado a 3. Isso daqui, tá, gente, ó, seria a mesma coisa que eu escrever isso aqui, tá, como 10 sobre 10 elevado a 3, tá? Não precisa, quando o expoente é 1, não há necessidade de você colocar aquele expoente ali, aquela potência ali, tá? Mas como já está escrito ali, ó, vamos para a nossa próxima etapa, que agora é uma divisão de potência de mesma base. Então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então o expoente do numerador é 1. Se não tivesse nada, também poderia considerar 1, porque é 1, quando não aparece. Eu subtraio o 3, que era do denominador, o expoente do denominador. E aí 1 menos 3, para tirar 3 de 1, eu fico devendo 2. Então 10 elevado a menos 2 é o que nós temos como resposta para esse exercício. Ok? Então tá aí, tá vendo? Ó, exercício básico, extremamente importante. Isso aí depois nós vamos trabalhar bastante. Isso aí lá em logaritmo, isso aí vai voltar pra gente de uma maneira mais interessante, mais forte aí pra gente, tá? Então a alternativa aqui, ó, 10 elevado a menos 2, alternativa C. Ok? Vamos lá, vamos ver a próxima operação que está relacionada à potenciação, né? Toda operação matemática que vocês aprendem, existe a ida e a volta, né? A recíproca, a operação inversa, né? Adição, subtração, né? 5 mais 3 dá 8, 8 menos 3 dá 5. Multiplicação e divisão, né? 2 vezes 8, 16. 16 dividido por 2 dá 8, 16 dividido por 8 dá 2. Vai e volta. E aí você tem a potenciação, e agora aqui nós temos a radiciação, que é a operação inversa à potenciação. Tá vendo aqui, ó? Inclusive a definição está aqui, ó. O que é a raiz enésima de A, né? É igual a B, C e somente C. Você pegar esse B e elevar a esse índice, né? Colocar aquele índice da raiz como expoente, você tem que voltar para o cara que está aqui dentro, que nós chamamos aí de radicando, tá? Colocar os termos aqui, ó. Colocar os nomes aqui para vocês, ó. Ah, já está aparecendo ali embaixo. Achei que eu não tivesse colocado no slide na correria. Mas ótimo, tá lá, ó. Então, gente, ó, esse elemento que está dentro da raiz, ele é chamado de radicando. É importante saber a nomenclatura, porque às vezes numa situação problema o cara apresenta as informações em uma forma de texto. Então você tem que saber onde você vai colocar os elementos. Esse cara que vem aqui do ladinho, aqui do lado de fora da raiz, ele é chamado de índice da raiz. Quando for 2, não há necessidade de colocar, né? A raiz quadrada você não precisa escrever o 2 ali, tá? E o resultado da radiciação é a raiz, tá? Então vamos lá. Então vamos aplicar isso em exemplos numéricos que fica interessante para a gente poder enxergar.
Olha lá, raiz quadrada de 121. Repare que quando é raiz quadrada não há necessidade de colocar o 2 ali. Isso daí é 11. Por quê? Porque 11, a hora que você eleva o 11 ao índice da raiz, 11 elevado ao quadrado, é 11 vezes 11, que dá 121. Você volta para lá. Raiz cúbica de 729, né? Raiz cúbica, tá vendo que aqui agora eu preciso deixar o 3 escrito ali, porque não é raiz quadrada, é raiz cúbica. De 729 é 9. Por quê? Porque o 9 é elevado ao cubo, ou seja, 9 vezes 9 vezes 9 vai dar 729. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9 é 729. Tá? Aqui, gente, a raiz, aqui no caso é raiz quadrada, mas isso aí serve se eu tivesse como expoente qualquer índice par, né? Se fosse raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, raiz décima e assim por diante. Raiz de índice par, quando radicando é negativo, gente, isso aí, esse resultado, ele não existe, esse símbolo, esse ezinho ao contrário cortado, significa não existe. Não existe no conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, tá? A hora que nós chegarmos lá na frente, tá? Nós vamos falar de números complexos, aí sim nós vamos aprender a extrair essa raiz quadrada desse menos 16. Então, não é real, não é um número real, porém existe esse resultado, tá? E lá em conjunto dos números complexos nós vamos falar como é que sai isso daí. Muita gente fala, Carlos, mas raiz quadrada de menos 16 é menos 4, mas aí não dá. Porque menos 4 elevado ao quadrado, na hora que você multiplicar o menos com menos, ele vira mais. É 4 vezes 4 é 16. Então você volta para o 16 e não para o menos 16. Então no conjunto dos números reais você não consegue efetuar aquele cálculo. Já quando o índice é ímpar, não tem problema, tá? Por lance daquele jogo de sinal, né? Por que o par não dá? O par não dá porque menos com menos dá mais. Entendeu? No ímpar dá, né? Porque você pega menos com menos, dá mais. Aí sobra um menos, mais com menos ele volta para o negativo. Então a raiz quinta de menos 243 é menos 3. Tudo bem. Porque menos 3 elevado à quinta vai dar menos 243. Tá? Vou rabiscar aqui para vocês verem como é que fica o jogo do sinal disso daí. Ó. Menos 3 vezes menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Olha aqui, ó. Menos com menos aqui deu mais. Menos com menos aqui deu mais. A cada 2, você sempre fica positivo. E aqui vai ficar positivo, né? Porque mais com mais vai dar mais. O que acontece na quantidade ímpar? Vai sobrar sempre um elemento negativo. E aí você vai ficar com esse mais, com esse menos, ele volta a ser negativo. Por isso, menos 243. Ok? Eu vou tirar dali, porque esse aí foi um rascunhozinho que não estava no script. Vou tirar, já enxergaram aí, você tem essa gravação no vídeo. Se precisar retornar qualquer dúvida aí, você tem isso aí no vídeo. Vamos avançando aí que eu vou precisar desse espaço para a gente poder fazer novas anotações aí também bastante interessantes. Aqui então as propriedades, tá? Então, ó, quando eu tenho uma multiplicação, muito cuidado aqui, ó, porque os índices das raízes obrigatoriamente tem que ser iguais, tá? Então eu tenho raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Se os índices das raízes forem iguais, eu posso juntar essa multiplicação numa raiz só. A mesma coisa acontece na divisão. Gente, muito cuidado que o índice da raiz tem que ser, eles devem ser iguais, tá? Obrigatoriamente ser iguais. E aí você pode juntar numa fração só. Lembrando que, se estou falando de uma divisão, denominador diferente de zero, tá? Aqui, para poder simplificar um pouco a raiz, se eu tenho um número aqui no índice da raiz, que ele é múltiplo de um número que também está aqui dentro, né? Se existe algum elemento que dá para simplificar o índice da raiz com o expoente que eu tenho aqui, você pode fazer essa simplificação, porque a raiz fica menor, fica mais fácil de você enxergar o resultado, tá? Quando eu tenho uma raiz toda elevada a um expoente, aonde que está esse expoente? Isso daqui, essa propriedade, tá, gente? Ela vem dessa daqui, né? Porque você pega a raiz enésima de A, é raiz enésima de A elevado a P, né? Vezes raiz enésima de A, vezes a raiz enésima de A, entendeu? E aí você cai naquela propriedadezinha lá, eu posso juntar tudo numa raiz só, tá? Você junta aquele monte de Azinho seu que ficou ali, ó, você junta lá, ó. Tá vendo? E aí aqui você pode escrever na forma de uma potência. Então a raiz enésima de A elevado a P, certo? É o que está aqui na propriedade. Volto aqui para poder apagar, porque isso aqui foi um rascunho,
Você tem a gravação aí, se precisar, você vê mais pausado aí, ok? Para não ficar muita rabisqueira aí para vocês, ok? Então vamos lá. Aqui, uma raiz dentro da outra, tá? Então eu posso multiplicar os índices das raízes, raiz de raiz. E aqui já entra, tá? Já aparece uma potência com expoente fracionário. Tá? Na verdade, o que é a radiciação? A radiciação é uma simplificação de potência, tá? De expoentes. Então você pega o expoente da base, tá? Que é o m, e você divide pelo índice da raiz. Tem uma frasezinha que é bem interessante, que até pra gente usar na nossa vida aí, é: quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. Guarda isso daí. Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo, ok? Para você poder transformar uma raiz em uma potência de expoente fracionário. Chama atenção, agora a gente quase não usa, nós não vamos usar tanto essa propriedadezinha, essa regra aqui. Mas isso em logaritmo, gente, vai fazer toda a diferença pra gente, tá? E a última característica aqui, que é bem a lógica, é quando você precisa escrever um número inteiro ou um número fracionário, qualquer que seja o número, dentro da raiz. Então é a mesma coisa que a raiz enésima de a elevado a n, né? Ah, é, Carlos? É, ué, porque, ó, tá vendo, ó? Usa essa propriedadezinha aqui agora, ó. Simplifica o cara aqui, ó. Pega esse cara que tá por dentro, ó. Quem tá por dentro tá por cima, quem tá por fora tá por baixo. E aí você fica a elevado a n sobre n, e o número dividido por ele mesmo dá 1. E aí a elevado a 1 é o próprio a, você voltou pro a. Então isso é muito interessante se você precisar juntar aí em algum exercício, algum exemplo, você precisa colocar esse cara dentro de uma raiz para poder fazer uma simplificação. Essa ferramenta te permite fazer isso e dá toda essa liberdade para você poder trabalhar aí de uma maneira mais aprofundada. Vamos lá com mais alguns exemplos numéricos aqui, só para a gente concluir esse vídeo para não ficar muito extenso. O anterior já ficou muito extenso, não queria ter deixado daquela maneira, mas quando tem muito detalhe, muita coisa importante, gente, é complicado. Alguns vídeos, infelizmente, ficaram mais extenso mesmo. Vocês me desculpem, mas aqui é complicado. Ó, raiz cúbica da raiz cúbica. Não sei a raiz cúbica de 2 e não sei a raiz cúbica de 4. Mas, ó, eu estou multiplicando um pela outra. Então, ó, a raiz cúbica, você pode juntar esse produto numa raiz só. Então, isso aí ficou raiz cúbica de 8. E aí, a raiz cúbica de 8, gente, a raiz cúbica de 8 nós sabemos, é 2, né? Por que é 2, Carlos? Porque 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Certo? Olha aqui, raiz quarta de 729. Não sei exatamente quanto vai dar isso. Na verdade, isso aqui é um número irracional. Raiz quarta de 9, também não sei. Mas tá vendo, ó? Índice da raiz igual ao índice da raiz, eu posso juntar isso aí numa coisa só. Então, fica raiz quarta de 729 nonos. E aí, 72 dividido por 9 dá 8. Então, 720 dividido por 9 dá 80. 9 dividido por 9 dá 1. Raiz quarta de 81, isso aqui nós sabemos, isso aqui é um número natural, isso aqui é um número inteiro. É 3, né? Então por que raiz quarta de 81 é 3? Porque 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Raiz quarta de 81 é 3. Ok? Aqui, ó, para poder simplificar, né? Você vai fazer, imagina, eu vou fazer 2 elevado à 12ª potência, né? 1024, 2048, 4096, ele vai extrair a raiz sexta disso. É complicado, não fica difícil para você enxergar aí. Então existe um número, tá, gente? Não vamos, existe um número que dá para poder fazer uma simplificação. Na verdade dá para fazer isso aqui de várias maneiras, né? Mas eu vou dar uma simplificada. Eu vou dividir por 3 aqui, ó. E vou dividir por 3 aqui, para facilitar um pouco a nossa vida. Dividir 6 dividido por 3 dá 2, então ficou uma raiz quadrada. 12 dividido por 3 dá 4. Então isso aqui, ó, raiz quadrada, não preciso daquele 2, né? 2 elevado à quarta é 16. Raiz quadrada de 16 dá 4. Acabou. Tá? Eu poderia ter utilizado, gente, ó, olha que legal. Eu poderia ter utilizado essa propriedadezinha. Essa propriedadezinha aqui, ela ajuda muito a gente. Escrever, transformar aquilo ali na forma de
de fração, de um expoente fracionário, né? Então eu poderia escrever ali, ó, a raiz sexta de 2 elevado à 12ª potência. Eu poderia pegar, ó, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Poderia pegar aquele 12 e dividir por 6. 12 dividido por 6, gente, dá 2. Então ficou 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. É o resultado nosso daqui, ó. Certo? Então, saber trabalhar com essas propriedades, gente, é extremamente importante, que são as ferramentas que ajudam a gente a acabar o exercício, fazer o exercício de uma maneira muito prática. Ó, vou usar duas regrinhas aqui, ó. Primeiro eu vou usar aqui, ó. Então, a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 à sexta. Vamos usar essa propriedadezinha aqui, ó. Como ela é interessante, ó. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. 6 sobre 3 dá 2. Novamente, 2 elevado ao quadrado dá 4. Tá? E vai dar isso aí mesmo? Vai dar isso aí mesmo, cara. Porque 2 elevado à sexta, né? 2 elevado à sexta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64. Tá? A raiz cúbica de 64 é 4, né? Pois 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Né? Então 4 elevado ao cubo, mostrei um dedo a mais, né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Certo? Então tá aí. Então aí sempre brincando aí com as propriedadezinhas aí. Essas são as ferramentas que nós temos para enfrentar os exercícios, e isso aí, quanto maior a quantidade de ferramentas que nós vamos levar para a prova, menor a probabilidade desses caras surpreenderem a gente. Ok? Tudo bem? E aí aqui, ó, a raiz cúbica da raiz quadrada, que é mais para mostrar a propriedadezinha, que quando não aparece nada aqui é 2, então eu posso colocar aqui, ó, um 3 vezes o 2, e aqui é um 729, tá? Então isso aqui eu posso escrever de uma maneira simplificada, como 2 vezes 3 dá 6. E aí os 700 e 729. Se não me engano, isso aqui vai dar 3. Tá? Pois 3 elevado à sexta, vamos confirmar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3 dá 729. Então, raiz sexta de 729 é 3. Porque 3 elevado à sexta dá 729. Ok? E aqui, raiz cúbica de 125 elevado ao quadrado. Isso aqui é um exercício assim que é perigoso. Você pegar 125 e multiplicar 125 vezes 125, vai ficar com um resultado muito grande. Para você extrair a raiz cúbica dele depois, isso aí vai complicar a sua vida. Então eu vou usar uma propriedade que eu até usei já anteriormente. Tá, ó, quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então é a mesma coisa que 125 elevado a 2/3. Isso me ajudou bastante, Carlos? Sim, te ajudou bastante. Por quê? Porque o 125, se você fatora o 125, tá? Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, vai dar para dividir por 5. Vai dar 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. E aí, então, você pode trocar o 125 por 5 elevado ao cubo. E aí, isso aí tudo elevado a 2/3. Lembra a propriedade assim aqui, potência de potência? Se multiplica os expoentes. Então, fica com 3 vezes o 2/3. O que acontece ali? Eu tenho um número multiplicando em cima que depois está dividindo embaixo. Posso simplificar esse 3 por esse 3, sobra só aquele 2 lá em cima. Então, isso aí ficou 5 elevado a 2, 5 elevado ao quadrado, que é 25, que é o resultado que você obteve. Aqui foi o 3. Só destacando os resultados. Certo, gente? Tranquilo? Então, ó, essas propriedades são extremamente importantes aí. Precisa dar uma olhada, precisa dar uma recordada. Refaçam esses exemplozinhos aí. Já na sequência eu vou vir com um vídeo, né, com a resolução desses exercícios dentro de provas de vestibulares do Enem, para vocês verem como que isso aí vai ser cobrado para vocês, porque agora, daqui para frente, o negócio começa a tomar outro porte, começa a ficar muito mais gostoso, começa a ficar muito mais interessante. Beleza? Sempre um grande beijo no coração de vocês, sucesso aí, força nos estudos, toca o barco, força, força, que tá chegando o nosso momento. Grande abraço, até mais, gente. Muito obrigado, tudo de bom.